Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, e nosso devocional diário está em Atos, capítulo de número 8. O capítulo 8 nos mostra mais uma vez um jovem chamado Saulo, que agora perseguia a igreja. Diz o versículo 3 que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava na prisão. Isso por quê? Porque uma grande perseguição, diz o versículo 1, contra a igreja estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Veja que os apóstolos continuaram em Jerusalém e aquelas outras pessoas saíram dispersas. Isso logo depois da morte de Estevão, um daqueles que tinham sido escolhidos para estarem servindo ali que pregava. Outro também que foi escolhido e acabou fugindo de Jerusalém foi Filipe, e ele foi para a região de Samaria. Ali na cidade de Samaria, ele foi, diz o versículo 5, e pregava a Cristo. Veja que os planos de Deus são perfeitos, mesmo em meio àquela perseguição que talvez os inimigos de Deus achassem que estaria acabando com o evangelho, acabando com aquilo que Cristo pregava ou com o cristianismo. Ele na verdade estava se expandindo, porque aqueles que saíam fugidos dali iam para outros lugares, e Filipe chega a Samaria. Vamos nos lembrar que lá no capítulo 1 havia um cronograma geográfico, podemos dizer assim, que Jesus disse que eles seriam suas testemunhas ali na Judéia, Jerusalém, na mesma região, Samaria e até aos confins da terra. Agora o evangelho chega a Samaria. Samaria era ali preterida, não era uma coisa que os judeus gostavam, porque aquele povo era um povo que era misturado. Eles adoravam em outro lugar a não ser no templo, tinham ali uma mistura de linguagem e de deuses, e as pessoas, os judeus não se davam muito bem com eles. Os evangelhos já nos mostram isso, mas é uma história antiga que vem lá da época em que a Síria ela destruiu o reino do norte e a capital era Samaria. Samaria continuou, mas agora com a mistura de outros povos ali. Essa legitimidade de ser um judeu puro tinha caído por terra naquela região, e até os tempos de Jesus ainda havia todo esse preconceito em relação a eles. Mas Jesus disse que o evangelho era para chegar até Samaria. Na verdade, Jesus disse que toda criatura deveria receber o evangelho. Ali em Samaria havia um homem chamado Simão, diz o versículo de número 9, ele era mágico, e ele era considerado ali a grande virtude de Deus, segundo o versículo de número 10. Só que Filipe estava pregando ali, Deus estava fazendo grandes sinais, maravilhas. Veja que o versículo 12 diz que, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e o próprio Simão creu. Ele foi batizado e ficou de contínuo ali com Filipe. O próprio, aquele que era ovacionado pelas pessoas ali como a grande virtude de Deus, agora, através do evangelho, ele creu, através daquilo que Filipe fazia. Veja que o evangelho, ele precisa ser levado adiante. Todas as pessoas podem chegar-se ali para poder crer, mas nem todos continuam, nem todos estão com o coração fixo no evangelho realmente. Quando o evangelho chega ali em Samaria, nós vamos ver que chega a notícia aos apóstolos lá em Jerusalém que os samaritanos estão recebendo a palavra de Deus, e eles precisavam atestar aquilo. O versículo 14 diz para nós que Pedro e João foram enviados para lá. Voltando um pouquinho no tempo, nós vamos lembrar que Jesus disse a Pedro que tinha dado a ele as chaves dos céus, a chave da porta do céu estava sobre ele. Então Pedro, ele estará aqui, ele atestou ali no Pentecostes que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, e agora Pedro mais uma vez, agora junto com João, é enviado ali a Samaria, e ele é que vai atestar isso. Tanto que ele chega ali, aquelas pessoas estão sendo batizadas nas águas em nome de Jesus, diz o versículo 16, e o versículo 17 diz que eles impõem as mãos e aquelas pessoas que estão ali recebem o Espírito Santo. Podemos chamar aqui do Pentecoste samaritano. Apesar de aqui não falar abertamente que eles falaram em novas línguas aqui, provavelmente foi o que aconteceu. E aqui voltamos a Simão. Simão, ele vendo que em posição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, ele queria comprar o Espírito Santo. Tanto que hoje essa questão de comprar por algum milagre, por alguma coisa, se chama simonia. Infelizmente, essa simonia em nossos dias está em voga. As pessoas que dizem fazer milagres, fazer curas miraculosas e pedem dinheiro em troca disso, estão realmente perdidos. Olha o que Pedro diz
e aqui o que nós dizemos para essas pessoas também que querem receber para poder estar usando o nome de Deus. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aquele homem entra em desespero, mas nós não sabemos se realmente ele se converteu ou não se converteu. Fiquem aberto aqui sobre essa situação. O mais importante é que o evangelho tinha sim chegado em Samaria e ali muitas pessoas estavam sendo batizadas. Filipe, depois de estar ali, ele foi enviado por Deus ali, um anjo chegou a Filipe e disse para ele ir ali para a região de Gaza, essa região tão falada hoje, onde está em guerra ali contra Jerusalém. Naquela época já tinha esse nome. E Filipe foi enviado para ali. Ali havia um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, diz o versículo 27, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e ele tinha ido a Jerusalém para a adoração. As pessoas iam a Jerusalém, as pessoas tinham uma certa familiaridade com o judaísmo e alguns gostavam disso, iam até Jerusalém, pessoas que eram ali, que amavam a Deus de alguma forma e iam a Jerusalém para a adoração. E ele estava regressando ali no seu carro ou na sua carruagem, estava lendo o profeta Isaías. O Espírito disse para Filipe para chegar junto daquele carro, diz o versículo 29, Filipe corre, e aí ele chega, encontra-se com aquele homem e pergunta: você está entendendo o que lê? Entendes tu o que lês? E aqui entra algo maravilhoso: entende o que lês. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos de pessoas para nos orientar. O Espírito Santo, claro, nos ajuda, mas existem discipuladores, evangelistas, pastores, mestres que podem ajudar. E aqui já fica o adendo: você pode perguntar quando houver alguma dúvida. Não tem como estar aqui falando versículo a versículo, porque o tempo é pouquinho para nós estarmos falando, mas quando você lê e tiver dúvida, pode perguntar. Entre em contato aí pelo comentário do YouTube, você pode contactar também pelo WhatsApp, se você quiser. É só pedir lá pelo YouTube que nós podemos passar para tirar todas as dúvidas que podem vir a surgir. E aí aquele homem diz: como eu poderei entender se não tem como ninguém me ensinar? E ele leu para ele ali o que estava escrito, que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra, a sua vida é tirada da terra. E ele pergunta a Filipe: em quem ele fala? Ele está falando dele mesmo ou falando de outro? E aí Filipe aproveita e anuncia Jesus. Filipe aproveita aquele ponto de contato e começa a pregar a Jesus. E aquele homem ali, ele se converte e ele quer ser batizado. Inclusive ele diz: eis aqui água, diz o versículo 36, que impede que eu seja batizado. Eles desceram as águas, Filipe o batizou, e aquele homem foi muito alegre, seguindo o seu caminho, e com certeza se tornou um grande evangelista ali na região da Etiópia. Que nós possamos ser como Filipe, sempre perguntando: você está entendendo o que lê? Sempre levando a palavra do Senhor adiante. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo na pregação da palavra. Não esqueça de, antes de terminar, você dar curtida, compartilhar essa palavra para que o evangelho vá adiante. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.